Bom dia! Que bom encontrar com você! Hoje nós vamos falar sobre a natureza do conflito cósmico. Ou seja, ela é a disputa sobre qual é o caráter de Deus. Como assim? Vamos entender então. Satanás, lá no céu, aliás, primeiro, Deus é todo-poderoso. Já vimos isso, já estudamos sobre isso, né? Deus não tem limites para o seu caráter. Então, se fosse essa disputa entre Deus e Satanás fosse só por poder, vamos dizer assim, Satanás colocar toda a sua força e Deus a sua força bruta, logicamente que Deus seria um vencedor e Satanás já estaria destruído. Mas por que Satanás ainda não foi destruído? Então, lá no céu, quando surgiu o conflito, Satanás ele levantou calúnias contra Deus. Nós vimos isso lá em Ezequiel, quando diz na multiplicação do seu comércio, né, que pode ser traduzido também como calúnia, ou seja, Satanás levantou calúnias contra Deus. E quais calúnias eram essas? Primeiro que Deus não é totalmente bom e amoroso. Então Satanás dizia que Deus era uma fachada. Ele parece bonzinho, mas ele não é. Segundo que Satanás começou a dizer que Deus pedir obediência à sua lei era apenas para exaltação própria, que não tinha necessidade de criaturas tão inteligentes como os anjos serem obedientes ou terem uma lei para obedecer, que todo mundo devia ser livre para fazer o que bem quisesse, né? E esse conceito tá no mundo hoje e muita gente vive, meu corpo, minhas regras, eu faço do jeito que eu quero e tá tudo certo. E olha o caos que nós estamos vivendo, né? Então a lei ela existe para poder dar ordem às coisas, para que as coisas funcionem com harmonia. Mas Satanás começou a incutir esse conceito lá no céu. Olha, não precisa de lei não. Nós somos inteligentes o suficiente para saber o que a gente quer e fazer tudo direitinho, né? E, consequentemente, Satanás dizia que o caráter de Deus e a lei de Deus não eram justos. Então essas foram as acusações que ele levantou lá no céu. Agora, nesse conflito, cada um usa armas para se defender. Deus usa a verdade. Lá em João, no capítulo 18, verso 37, diz que Jesus veio para revelar a verdade. Lá em João, no capítulo 8, verso 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ou seja, Deus usa a verdade e a justiça para se defender. Então, ele usa essas armas porque elas são coerentes com o seu caráter. Por outro lado, lá em João 8, verso 44 e Apocalipse 12, versos 7 a 10, diz que Satanás usa a mentira, a sedução, o engano e a acusação. Então, Satanás mente. Veja que ele chegou para Jesus, nós vimos isso na tentação ontem, e disse assim: olha, eu vou te dar tudo o que você quiser desse mundo. E mostrou para Jesus os mundos, as belezas do mundo que havia aqui, e disse: olha, eu vou te dar. Mas não era dele. Quem criou foi Deus. Deus é quem é o dono do mundo. Por mais que Satanás tivesse ali na posição de governante desse mundo porque venceu Adão lá no Jardim do Éden, mas não era dele, era de Deus. Ele estava mostrando apenas uma opção mais fácil, porque mesmo que Jesus, digamos assim, adorasse Satanás, ele ia receber um mundo cheio de pecado. Ele não ia conseguir salvar a humanidade do pecado da forma como o diabo estava oferecendo. Então, Satanás ele usa a mentira, a sedução, ele tenta seduzir. Depois que ele faz isso, ele então se torna o acusador. Tá vendo? Você pecou, você agora não merece o perdão de Deus, você não merece ser filho de Deus porque você é um pecador. Então, essas são as armas que Satanás usa: a mentira, o engano, a sedução. Então, em que se resume o grande conflito? No caráter de Deus. Deus foi acusado que ele não era bom, que ele não era justo e que ele não amava suficientemente suas criaturas. E Deus então deixou que Satanás
fizesse o seu trabalho, mostrasse as suas obras. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então Deus deixou que Satanás levasse adiante a sua obra para que todos pudessem comparar o caráter de Deus, as armas de Deus, o caráter de Satanás e as suas armas. E ao longo de milênios de história nesse mundo, nós podemos ver que o pecado não compensa. Olha quanta dor, quanto sofrimento, quanta injustiça, quantas tragédias estão acontecendo no mundo, porque o pecado existe, porque o mal existe. Então apegue-se a Cristo, busque a Ele através da Bíblia, para que você possa ser um vencedor, porque um dia Jesus vai vir e destruir o mal e restaurar esse mundo à forma original que era sem nenhum pecado. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso, compassivo, amoroso, ama suas criaturas e perdoa os nossos pecados. Nos deu, Pai, o Espírito Santo para nos orientar hoje a vivermos uma vida digna de sermos chamados de teus filhos. Nos dê a tua paz, a tua bênção, nos abençoe com um dia maravilhoso, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te dê um ótimo dia e nos vemos amanhã.